travar, dar uma integral muito difícil, ou então é um polinômio que tem que fatorar e não dá, melhor caminho é voltar e começar de novo. Eu mesmo, no primeiro olhar, é difícil de saber, a gente tem que fazer isso ali e mandar pau. Eu geralmente conto pelos termos depois que eu faço. Então, a contagem de termos, pensa assim, ó, se eu tenho dois termos... Ah não, mas aí eu conto quantidade de x e y, quando dá empate assim... Entendi. Mas se você pensar também, eu tenho aqui, ó, 2, né? Aqui também são. Aqui também são. É homogêneo, lembra? Tá todo mundo de grau 2 aí. Né? Todo mundo de grau 2. Eu vou trocar o y. Eu vou fazer essa substituição do y. Vou chamar... Se eu substituir o y, vou substituir o x, depois volto o y lá, a bagunça fica com o x. É melhor substituir o y, se a minha ideia é isolar o y no final. Vamos ver. Y é igual a ux. dy é igual a udx mais xdu. Vamos lá, gente. Tá um barulho aí. Aí, substituindo na expressão, fazendo já aquele u é igual a y sobre x, né? Veja, no final, a bagunça vai ficar com x. Vai ficar um monte de coisa com x lá e na hora de trocar o u, fica só um yzinho aqui e um x ainda que eu vou jogar embora. Né? Então, talvez é uma boa ideia se a minha intenção é isolar o y. Aí eu fico com a expressão assim, ó. 2x ao quadrado mais 4x ux udx mais xdu. Ó, igual a 4 ux ao quadrado menos x ao quadrado dx. Todo mundo com x, com u. Vou fazer a distributiva. Cuidado que essa distributiva aqui não vai se enrolar, né? Ó, vai devagarzinho. 2x ao quadrado vezes u dx. 2x ao quadrado u dx. 2x ao quadrado vezes x du. 2x ao cubo du. 4 xu. Dá 4x ao quadrado u ao quadrado dx. Né? E 4xu xx. 4x ao cubo u du. Igual. Aí esse cara também vai ter que ser distribuído. Eu preciso de espaço. Por isso que a Débora falou para colocar duas folhas lá, né? Então é essa? É dessas. Nossa, que... Bom, sei lá, deve ser. Não lembro, faz tempo que eu mandei, lembra? 4u ao quadrado x ao quadrado dx. 4u ao quadrado x ao quadrado dx. E aqui, menos x ao quadrado dx. Né? Rapaz, foi longe, hein? Alguém aí cancela? Cancela, né? Esse aqui. Esse aqui é positivo, só que agora eles são em lados opostos da igualdade, né? Quando tem muito termo assim, o ideal, né, a ideia que a gente adota aí, é deixar du com quem é du, dx com quem é dx, tá? Eu já vou manter os du aqui do lado esquerdo, porque tem mais du aqui, e também porque depois esse cara é que vai virar o y, né? Então deixa o x pro lado direito. E o x vai ficar tudo negativo lá do lado direito. Eu vou ficar aqui, ó. 2x ao cubo mais 4x ao cubo vezes u... Não. 2x ao cubo mais 4x ao cubo. Vamos escrever, depois a gente pensa em separar. É enorme. Mano, essas porra me roubaram. Agora vai conseguir estar certo. Olha lá. Passei esse cara pra lá, só fiz isso por enquanto. Vamos pensar assim, quem está no lugar errado aí, né? Eu tenho os
x ao cubo aqui, né? De repente estão sobrando. Então eu posso colocar, ó, o x ao cubo eu posso colocar em evidência aqui. O du também. Parece que não vai servir colocar ambos em evidência, mas ajuda bem. E lá do outro lado é o u só que está sobrando, né? X ao quadrado dx dá para ficar em evidência. Vamos fazer esses procedimentos aí. Se eu colocar o x ao cubo du, vou colocar assim, ó, x ao cubo du, que multiplica, no primeiro fica 2, 2 só, mais 4u, né? Ó, coloquei x ao cubo e du em evidência, x ao cubo e du, sobrou 2 no primeiro termo, 4u no segundo, então tudo que é u está aqui, ó. E esse x ao cubo agora, como ele está multiplicando, eu posso passar ele dividindo para o outro lado. Do outro lado, o que eu tenho? Posso colocar x ao quadrado dx em evidência, que multiplica. Não, eu posso colocar ele e depois multiplica quem? Menos 1, menos 2u. Tudo bem? Certo? Poderia também deixar o... Como assim? Parênteses, todo parênteses. Pode ser todo parênteses negativo. Depois pensar em todo parênteses negativo. É uma ideia. Então, x ao cubo vai para lá dividindo. Eu vou ficar com du vezes esse 2 mais 4 eu vou manter desse lado. Aliás, eu já vou até escrever na nomenclatura que a gente costuma, que é pôr o du aqui do lado direito. Aí aqui eu vou ficar com x ao quadrado dx sobre x ao cubo. Esse menos 1 menos 2u vem dividindo. Pessoal, dá uma observada aqui que esse é um caso que tem que pensar no que fazer com esse binômio aí, né? Fazer com esse binômio. Do lado direito tá fácil, né? Fica dx sobre x, acabou. Agora aqui, o que acontece? Eu tenho 2 mais 4u e aqui tenho menos 1 mais 2u. Eles têm algo aí em comum importante para se trabalhar. Dá para colocar alguma coisa em evidência em ambos. Não é o u em evidência não, porque aqui é o 2 e aqui é 1. Eu estou pensando em cada um separado. Ó. Por exemplo, aqui é 2 mais 4u, ambos são pares. Dá para pôr o 2 em evidência. Então fica 2 que multiplica 1 mais 2u. O que você enxerga aqui em cima quando você põe esse 2 em evidência? Que o 1 e o 2u estão embaixo, então se eu fizer uma coisa parecida aqui embaixo, colocar menos 1 do lado de fora, fico com 1 mais 2u também do lado de dentro, não fica? Vocês estão percebendo o que eu fiz? Eu manipulei as duas expressões de modo que ficasse uma expressão idêntica para poder cancelar. Ficou mais 2u, professor? Sim, porque ó, o menos eu coloquei em evidência, é menos 1 vezes tudo isso aqui. Se eu fizer menos 1 vezes tudo isso aqui, ó, menos 1 vezes tudo isso aqui, distribui esse menos 1 para você ver, vai virar o que está lá. A ideia é, se eu distribuir esse menos 1 e vir o que está lá, quer dizer que eu fatorei certo. Se eu distribuir esse 2 e virar exatamente o que está lá, quer dizer que eu fatorei direitinho. Aí o que pode fazer aqui? Cancelar. Professor, isso aí seria o conceito do divisão de polinômio? Na verdade é fatoração. Simplesmente fatoração. Mas nesse caso Funciona se você quiser dividir polinômio. Você fala assim, ó. Só ia ficar mais espaço, né? Então, dividir polinômio funciona aqui, porque a fatoração está dando número na resposta, né? Então eu poderia fazer essa divisão e colocar assim, ó. O quociente aqui é menos 2. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Menos 2 vezes 2u dá... Não. Aqui era menos 2u, né? Estou pondo mais, mas ali embaixo era menos. Menos 2 vezes menos 2u dá mais 4u. Aí se subtrai aqui, dá resto zero. Então deu menos 2. É o que deu, né? 2 sobre menos 1 é menos 2.
Mas Então- aí você já vê direto, né? Você tenta pôr em evidência que facilita, chama fatoração isso. Aí aqui desse lado fica dx sobre x só. Então só para reescrever a expressão ficou menos 2du é igual a dx sobre x. Fazendo a integral em ambos os membros, eu vou ficar com menos 2u é igual a ln de x mais constante. Esse menos 2 vezes u, para ficar um pouquinho mais fácil a nossa vida, eu já posso passar esse menos 2 dividindo. Fala, você ia perguntar? Não, agora x ao cubo sobre x ao quadrado. Não, é x ao quadrado sobre x ao cubo. Aí, tá. Né? Aí tenho mais x embaixo do que em cima. Aí o que acontece aqui? Esse menos 2, se eu passar dividindo, eu vou ficar com u igual a menos ln de x sobre 2. Eu posso até... sobre 2. E essa constante aqui, ela vai ficar c, esse c1, que vai ficar dividido por menos 2, posso já chamar de c. Sem escrever divisão nele, né? Uma pra estar multiplicando o outro depois. Esse u, a gente já tem aqui, é y sobre x. Y sobre x é igual, eu vou reescrever esse lado colocando c primeiro. Certo? Só para ficar positivo começando, menos o negativo. E aí esse x passa multiplicando, então eu vou ficar com y final já, né? É igual a x vezes c menos xln de x sobre 2. Resolvido aí nosso exercício. Isso mesmo. Qualquer semelhança com o item D não é mera coincidência. O item D era um exercício inverso ao item E, né, com algumas variações numéricas aqui, mas ele tem uma característica inversa. Se você olhar, ó, a resposta bem parecida. Bastaria você distribuir esse y, esse 2 que fica embaixo do c vira um outro c, uma outra constante, mas é bem parecido. Poderia usar o x